Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar nessa aula a respeito aí das questões da morfologia do fruto. Então, a gente vai ver basicamente a origem, como que o fruto se organiza, alguns processos de divisão em termos de tipos de fruto que a gente acaba possuindo. Vamos lá. Então, basicamente, para a gente lembrar, a gente precisa passar pelos processos de origem. Então, se a gente for olhar nas questões de fruto, nas questões reprodutivas das plantas, a gente começa a ver que o óvulo em si, ele seria a estrutura que vai dar origem diretamente à semente. Já o fruto, ele é a estrutura que está relacionada com os tecidos que envolvem o óvulo. Então, o fruto está relacionado diretamente com o desenvolvimento do ovário. Então, o que a gente está tendo quando a gente tem um fruto desenvolvido? Basicamente, a gente tem os tecidos do ovário que passaram por um processo de diferenciação e estão agora armazenando as reservas do fruto. Então, basicamente, o ovário vai dar origem ao fruto, o óvulo vai dar origem aí à semente. Então, todos esses tecidos que estão extracarpelar, que estão extra ao óvulo aí, eles vão estar relacionados com a produção do fruto em si. Então, o que a gente tem como conclusão? O fruto nada mais é do que o processo de amadurecimento do ovário. Então, se a gente tem basicamente aí uma estrutura com origem no ovário e que apresenta recursos, apresenta reservas, a gente caracteriza necessariamente aí como frutos. Só que tem mais itens envolvidos quando a gente fala de fruto, porque a gente não tem só um único padrão específico de frutos aí não. A gente pode ter, por exemplo, frutos que, pelo processo de produção, pelo processo de desenvolvimento do ovário, ele está relacionado também com os tecidos que estão extra essa estrutura. Então, além de não estar, os tecidos, por exemplo, que estão fora do ovário, certo? Mas que estão associados ali. Então, eu também tenho essas estruturas podendo dar origem a um fruto, que é o que a gente vai chamar mais tarde de pseudofruto. A gente vai ter os frutos que simplesmente não possuem sementes. Isso pode ocorrer por vários processos, eventos de partenocarpia, sem a necessidade de fecundação, eventos em que não ocorre fecundação, mas o fruto continua desenvolvendo. Então, a gente tem momentos em que os frutos podem ser produzidos sem a necessidade de sementes estarem lá dentro. E a gente vai ter aqueles processos em que as flores com mais de um carpelo aí vão dar origem a um único fruto. Então, no caso, eu vou ter vários conjuntos de sementes dentro do mesmo fruto. A gente começa a ver que existem estruturas diferentes aí à medida que a gente vai conhecendo um pouquinho a história dos frutos. O processo evolutivo do fruto, basicamente, ele está ligado com todos os eventos reprodutivos dos grupos de plantas. Então, se a gente sabe que o fruto ele é o ovário desenvolvido, que pode ou não apresentar alguma estrutura floral, por exemplo, não sei se vocês já viram o fruto da goiaba enquanto está na goiabeira. Então, até ele ficar totalmente maduro, ele ainda carrega resquícios da flor ainda bem na extremidade do fruto. Então, a flor ainda fica ali por algum tempo, certo? Mas, ao longo do processo de amadurecimento, essas estruturas acabam saindo e a gente tem apenas o fruto ali. Basicamente, a gente vai dividir os frutos em simples, múltiplos ou agregados. Isso está relacionado com a forma, está relacionado com a localização dos carpelos, então a localização da estrutura feminina. Então, de acordo com essa organização, a gente acaba tendo uma divisão aí do tipo de fruto que a gente está trabalhando. Quando a gente fala de fruto simples, o que a gente está vendo? A gente está vendo basicamente um ou vários carpelos, mas todos unidos. Então, a gente vê uma única estrutura ali presente. Deixa eu ver se tem mais um exemplo. Ah, não tem. Mas quando a gente vê grupos agregados, o que a gente tem? A gente tem vários frutos menores. Quer ver? Olhem isso daqui, ó. Cada uma dessas estruturas é um fruto. Será que vocês estão vendo? Eu estou achando que vocês estão vendo, eu não sei. Deixa eu ver se tem como colocar uma canetinha. Tem, olha. Então, olha, aqui eu tenho um frutinho, aqui eu tenho outro. Então, a gente vê que a gente tem essas diferenças aí, ó. Aqui a gente consegue ver as sementes. Olha, esses pontinhos amarelos aqui são as sementes desses frutos, certo? É isso que a gente está vendo aí. Então, aqui a gente tem toda a estrutura carnosa que vai ser utilizada aí para recompensa. Nesses eventos aqui, todos os frutos estão um ao lado do outro, então eles estão agregados aí nesse evento de produção de frutos, certinho? Se a gente der uma olhadinha de novo aí no fruto agregado,
o marola, a fruta do conde, são bons exemplos aí pra gente, ó. Então a gente tem frutos que estão agregados, então não é um fruto só. Quando a gente vê essa estrutura, olha, são vários frutos unidos aí, certo? Aqui a gente vê a estrutura interna, a gente consegue ver as sementes aqui dentro, que tá tudo certinho. Aqui em cima a gente vê os carpelos, olha a quantidade de carpelo, e aqui a gente tem o aparelho reprodutor masculino. O feminino está aqui embaixo, olha aí, em cada um desses pontos aí, cada um dos ovários. Fruto múltiplo, o que a gente vai ter? A gente vai ter vários ovários em uma mesma flor. Quando a gente estava no agregado, a gente tinha várias flores bem próximas. Aqui não. Aqui a gente tem vários ovários, mas na mesma flor aí. Então, nesse caso, esses frutos são múltiplos, certo? Mas eles estão provindos aí da mesma flor. Dê uma olhada aqui. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver cada uma dessas estruturas, certo? Então, cada um dos itens aí totalmente juntinhos. Aqui o processo de desenvolvimento ainda, então a gente percebe que eles estão bem pequenininhos, mas aqui a gente já consegue perceber o processo aí de frutos múltiplos aí. A jaca é um exemplo disso também, dê uma olhada, a gente consegue ver as estruturas inteiras aí dentro, olha, a gente consegue ver cada um dos itens, estão vendo? Ó, bem separadinho. Se a gente retirar um desses aí, eu tenho um fruto simples, certo? Então, o nosso conjunto aí, eu tenho esse fruto múltiplo, mas cada um deles, eles representam um fruto simples aí. E a gente tem os pseudofrutos. O que é o pseudofruto? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela não é o fruto em si. Então, quando a gente tinha lá o processo, a gente tinha o ovário, a gente tinha o estigma, certo? A gente tinha os aparelhos reprodutores masculinos, e depois a gente tinha a pétala de cá e pétala de cá, beleza. E a gente tinha uma estrutura aqui embaixo. Essa estrutura, ela segurava a flor. Essa estrutura aqui, ela pode entrar em desenvolvimento e dar origem a alguma coisa, que é o nosso pseudofruto. Então, esse cálice, esse receptáculo, essa estrutura que porta a flor, ela pode se desenvolver e dar origem ao pseudofruto. Então, o que a gente está vendo aqui, nessa estrutura aqui, não é um fruto derivado do ovário. O que a gente está vendo é isso daqui, ó. Essa estrutura que segura a flor que estava aqui no galho da árvore, da planta, certo? Então, o pseudofruto, na verdade, é essa estrutura aqui que está abaixo da flor. Basicamente, a gente vai entender como funciona a estrutura interna de um fruto. A gente tem que saber, primeiramente, o que compõe. Se a gente for pensar primeiro aí, nas partes externas, a gente vai pensar na parede do fruto. Então, o que eu tenho externamente? Externamente, a gente tem o pericarpo, que nada mais é do que a parede do ovário maduro. Então, o pericarpo ele vai ter funções. Ele pode estar protegendo esse fruto, ele pode estar armazenando esse fruto de alguma maneira, então ele pode estar garantindo algum tipo de resistência, certo? Ele pode se apresentar em partes distintas, que é o que vai acontecer quando a gente está falando de frutos carnosos, frutos que armazenam recurso. Nesse caso aí, o que acontece com eles? Esse pericarpo que a gente está vendo, ele pode se dividir em 2 ou 3 camadas. Vamos considerar as 3 camadas primeiro. O que a gente tem? Ele pode ser dividido aí, primeiramente, em uma estrutura chamada epicarpo, que aí a gente vai estar considerando todos os processos aí das partes mais externas do fruto, da parte mais externa que eu tenho dessa estrutura. Então, olha, aqui eu teria o epicarpo, o exocarpo. Onde é que ele está presente? Ele está basicamente entre o fruto em si e o pericarpo. Então, a gente retirando a casca do fruto, o próximo tecido que a gente tem é o epicarpo. Depois disso, a gente tem o mesocarpo. Mesocarpo seria essa estrutura carnosa, né? Essa estrutura de reserva que a gente está vendo aí. E, por último, a gente tem o endocarpo, que basicamente é a camada mais interna, que tem relação direta com a semente. Então, basicamente, as plantas vão se organizar dessa maneira. Então, eu tenho o epicarpo,
que está abaixo do pericarpo, certo? Então é uma camada mais externa aí. Depois a gente tem o mesocarpo, que é a estrutura de reserva. E por último a gente tem o endocarpo, que está lá relacionado diretamente com a semente. A gente vai ter uma diferenciação dos tipos de frutos de acordo com algumas estruturas. A primeira delas que a gente vai trabalhar seria quanto à consistência do mesocarpo. Então, o primeiro deles que a gente vê é o fruto carnoso. Nesse caso, o que a gente sabe? Que o ovário, quando ele passar pelo seu processo de desenvolvimento, ele vai aumentar em espessura. Então, quer dizer que ele vai aumentar em quantidade, ele vai aumentar em tamanho. Por que isso acontece? Porque ele está simplesmente se desenvolvendo e armazenando recursos. Então, ele está armazenando recursos, esses recursos vão ser utilizados em algum momento. Nesse caso, os tecidos que estão relacionados aqui são aqueles tecidos parenquimatosos, então os parênquimas de armazenamento, então os tecidos que são suculentos, que armazenam estruturas aí. Basicamente, água e carboidratos. E a gente vai ter o fruto que a gente caracteriza como um fruto seco. Nesse caso aí, o que eu tenho? Eu vou ter basicamente esses frutos não apresentando um pericarpo suculento. Então ele não tem as estruturas de reserva, ele basicamente é um pericarpo muito pobre em água, extremamente duro. Então não é um fruto que pode ser utilizado, por exemplo, para alimentação de qualquer tipo de ser vivo aí. Isso não vai acontecer com ele. A gente vai classificar os frutos quanto à deiscência, que no caso é quanto à liberação das sementes, certo? Todo aquele fruto que a gente caracterizar como fruto indeiscente, aí é o quê? É aquele fruto que quando eu tiver com as sementes maduras, quando tiver tudo pronto, as sementes estão férteis, o fruto está maduro, ele não libera as sementes. Então, ele não vai liberar essas sementes. Para isso acontecer, eu basicamente preciso que alguém faça isso. Então, um grupo de animais, algum animal qualquer vai lá e se alimenta desse fruto e libera as sementes. Então, isso caracteriza aí um fruto indeiscente. Ele não libera as sementes, certo? Letra horrível, né? Mas enfim, esse fruto ele não vai liberar as sementes aí. E depois a gente tem o fruto deiscente, que é aquele que quando eu tiver o processo de maturação completo, ele vai liberar essas sementes. Então ele vai soltar essas sementes aí de uma forma mais fácil, talvez até natural. Em que a gente tem aí basicamente a maioria dos frutos secos. Então eles precisam liberar suas sementes para que elas façam seus eventos aí de dispersão e por aí vai. Então o fruto deiscente ele necessariamente libera as sementes aí. Voltando aí para os frutos carnosos, a gente vai entender um pouquinho como funcionam os tipos aí de cada um desses frutos. Quando a gente fala de fruto carnoso, a gente vai entrar no primeiro deles aí, que é a baga, que é basicamente um fruto carnoso em que todas as estruturas apresentam um tipo de armazenamento. Então, o endocarpo é carnoso, ele apresenta uma estrutura suculenta ou gelatinosa. Então, a gente consegue ver que existe uma grande quantidade de recursos quando a gente está associado a esse tipo de ovário, a esse tipo de fruto. Então, tomate é um exemplo, mamão, melão, goiaba. Então, todos os frutos aí que tem uma quantidade grande aí de estrutura carnosa, a gente caracteriza como baga. Notem a quantidade de sementes aí. Então, tem bastante sementes associadas a esse tipo de fruto. Olha o exemplo de baga aí. Então, olha o que a gente consegue ver. Consegue ver a estrutura, eu consigo ver toda a estrutura carnosa, sementes, olha, estrutura carnosa, sementes. A gente consegue ver todas as estruturas aí. E se a gente olhar mais olha, a romã é um tipo de fruto carnoso também. E olha, ele, todo o seu processo de amadurecimento, ele tem um processo até de abertura. Então ela acaba se abrindo aí para a liberação dessas sementes. E a gente tem os frutos que são carnosos e a gente caracteriza como hesperídeo. O que é isso? São os frutos que apresentam essas divisões. Então a gente percebe as divisões nos frutos, certo? E essas divisões aqui, elas acabam portando as sementes.
Então, olha, eu tenho a divisão e eu consigo ver as sementes aí sendo separadas. Todas essas divisões aqui são repletas de bolsas secretoras, então bolsas que vão estar cheias de suco aí no caso, né? Então tem essas bolsinhas aí repletas de sucos, que é a estrutura de armazenamento desse tipo de planta. Basicamente é água com açúcares que vai estar associada ao hesperídeo. Aqui mais um tipo de hesperídeo, basicamente é uma laranja, certo? Então a gente consegue notar aí a divisão. Aqui não está dando para ver as sementes, mas a gente consegue ver aí cada uma das bolsas de armazenamento. A gente vai ter um próximo fruto que a gente caracteriza como drupa. O que é essa drupa aí? O que está acontecendo? Quando eu tenho o desenvolvimento dessa estrutura, basicamente eu tenho uma estrutura carnosa, eu tenho um mesocarpo carnoso aí, mas eu só carrego uma semente. No anterior estava uma imagem perdida, estava o abacate lá atrás. Então o abacate ele vem para cá também, viu? Então não se confundam não. Quando a gente fala de drupa, a gente está falando de uma única semente aí sozinha nessa estrutura, certo? Pode ter vários carpelos, certo? Só que se isso acontecer, eu tenho que ter uma semente em cada um desses carpelos, senão não caracteriza como drupa. Volta lá para a baga. Olha, mais exemplos de drupa aí. Então a gente tem a azeitona, a gente tem as nozes, então, a manga, são todos exemplos aí de drupa. A gente consegue ver o endocarpo associado à semente, a gente consegue ver o mesocarpo, a estrutura de reserva, e o epicarpo mais externo aí. Quando a gente olha para coco, a gente também consegue ver. Então, olha, o endocarpo está lá dentro, o mesocarpo aqui e o epicarpo externamente. A gente tem o fruto carnoso que a gente caracteriza como pomo. O que é isso? Nesse caso aqui, a porção carnosa basicamente não seria diretamente ligada ao ovário, e sim ao receptáculo da flor. Então, a estrutura que está abaixo da flor, aí, é ele que vai estar realizando o seu processo aí de desenvolvimento, de crescimento. Então, nesse caso aqui, a gente já está falando de grupos de pseudofrutos. A gente tem os frutos secos, que a gente já conheceu algumas coisas. No caso do fruto seco, ele não carrega nenhuma estrutura de armazenamento, de reserva, então ele não armazena a estrutura de reserva, ele não tem uma estrutura carnosa. E a liberação das sementes, elas ocorrem de uma maneira fácil, né? Eu tenho uma liberação deiscente, uma liberação que não depende de um agente externo, por exemplo. Certo? Aqui a gente tem um exemplo em que as sementes elas são aderidas a alguns filamentos, e esses filamentos aqui, em contato com o vento, eles acabam atuando no processo de dispersão. Então, as sementes são levadas com a corrente de ar e conseguem ser dispersadas aí para outras áreas. Voltando, continuando aí nos frutos secos deiscentes, a gente tem todas as leguminosas que produzem a vagem, então essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Toda a vagem possui o ponto de placentação, o local onde a semente se liga ao fruto. Então, o fruto é a vagem, a semente está associada diretamente com a vagem. Quando eu tiver o meu processo de amadurecimento, o que eu tenho? A vagem se abre e libera as sementes. Olha, essa vagem aqui está aberta. Certinho? Esse é o processo aí de liberação das sementes desses frutos secos. Olha, mais um fruto seco aqui. Eu posso ter o fruto sendo composto aí por uma cápsula. E essa cápsula tem vários carpelos fundidos. Nesse caso aí, quando eu tiver a abertura dessa estrutura, eu tenho várias sementes aí que são produzidas, várias sementes que serão liberadas. A gente vai ter, olhando essa cápsula, mais fácil de vocês entenderem, que eu acho que vocês têm mais contato, um exemplo seria o urucum. Então, se a gente pegar isso daqui e abrir essa estrutura, o que a gente vê? A gente consegue ver as sementes que estão ali dentro, que é uma quantidade grande de sementes, e elas podem ser liberadas aí tranquilamente. O cedro, mais um exemplo aí que tem uma atuação muito bacana com a dispersão a partir do vento. Se vocês notarem, a semente ela está aqui, ó. A semente é isso. Toda essa haste que vocês estão vendo aí para cima, então olha, a semente é isso aqui, e tudo isso que vocês estão vendo aqui é uma haste. Essa haste ela tem ação com o vento. Vou escrever com a beleza. Então toda essa haste aí tem uma ação com o vento, em que o vento ele atinge essa haste e
leva essa semente para uma outra área. Então, é o processo aí que a gente tem de dispersão, visto que essa planta não produz um fruto para um animal ir lá pegar esse fruto e levar esse fruto para uma outra área. Então, isso não acontece com essas plantas aí, não. E por último, aí a gente tem o jequitibá. Então, olha, a gente tem uma cápsula, as sementes são produzidas ali dentro, essa cápsula vai ser dispersa no ambiente, ela pode ser levada aí pela ação de animais, pela ação da chuva, acaba levando aí essa cápsula e ela vai liberando as sementes à medida que ela está nesse processo de transporte aí. Olha, mais um exemplo de cápsula aí da castanha do Pará. Então, olha, vocês estão vendo aí, a estrutura fica totalmente fechada. E no processo de abertura, o que a gente tem? A gente tem a liberação desses eventos aí, olha, sementes sendo liberadas. Então, a cutia é um exemplo de um animal que faz esse processo de dispersão, ele utiliza desse fruto para alimentação, e no processo de alimentação ele vai liberando as sementes aí, ou passa pelo trato intestinal e acaba sendo liberado junto às fezes e por aí vai. Então, é uma maneira que a gente tem da dispersão desses grupos de sementes. A gente vai ter, por exemplo, uma cápsula carnosa, que é algo bem incomum, não é algo tão comum de acontecer, não, certo? Mas vocês provavelmente já viram essas plantas por aí. Essa daqui é mais comum, certo? A melão de São Caetano, então isso é mais comum. Eu acho que vocês já viram essa planta por aí. Então, o fruto, essa parte amarela aqui, ó, ele tem um certo armazenamento, certo? Então, ele tem uma cápsula carnosa, assim, relacionado com isso, e ele é deiscente, olha. Após o seu processo aí de maturação, ele se abre. Então, aqui a gente tem a estrutura fechada, aqui ela está fechada. No processo de amadurecimento, ela se abre nessas 3 hastes e as sementes ficam expostas. Vem o animal e consegue se alimentar dessa estrutura aí. Aqui a gente tem uma florzinha menorzinha, né, um grupinho menor. Aqui a gente já está falando de uma planta que no processo de produção do fruto aí, eu tenho a estrutura e cada uma dessas estruturas carrega essas sementes. Só que no processo aí de amadurecimento, o que acontece? Elas se abrem e soltam as sementes aí. Mais um tipo de fruto que apresenta uma cápsula e ele é carnoso aí. Coisa que não é tão comum. E a gente tem os frutos secos, deiscentes aí, que a gente caracteriza como silíquia ou bicarpelar. O que é isso? Quando eu vou apresentar para esses grupos de plantas aí, a presença da vagem e eu tenho os pontos de ligação das minhas sementes dos 2 lados da minha vagem. Então, não é só de um lado. Então, eu tenho uma ligação de um lado e de outro. Então, eu posso ter uma estrutura central e nessa cápsula, nessa válvula central aí, eu tenho as sementes aderidas de um lado e de outro e eu tenho as cápsulas, ou não. Ou vou ter somente aí as sementes unidas dos 2 lados aí desse fruto. A gente tem frutos secos aí indeiscentes. Nesse caso, o primeiro deles é o aquênio, que é basicamente um fruto que vai carregar uma única semente presa à parede do fruto em só um ponto. Então, só vou ter um ponto de localização aí. Então, aqui a gente tem o girassol. Então, o que a gente está vendo aqui é o fruto. Então, isso é o fruto. A semente é o que está aqui. Ele que está ligado aqui a essa estrutura. Então, isso seria uma vagem, basicamente. Então, essa estrutura se liga nessa estrutura e conseguem se manter aí, manter essa semente. Morango, mesma coisa, então os frutos estão ali, olha, as sementes estão ali aderidas a cada um desses frutinhos, certo? A gente tem as sâmaras, então é um fruto seco, é um fruto indeiscente e é um fruto aí que caracteriza como processo de formação de estrutura alada. Então o que é isso? Se vocês olharem esse primeiro aqui, cadê minha caneta? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a semente e aqui vocês estão vendo a sâmara, que é esse fruto seco aí, ó. Então, essa estrutura, ela tem uma ação com o vento, isso a gente já conhece. Então, o vento aí, ele atua diretamente com essa haste, pode atuar aí no processo de dispersão dessa semente a partir de uma corrente de ar. Nesse caso aqui, eu vou unir 2 processos de dispersão. A haste, então a haste está aqui para a gente, ela vai ter uma ação com o vento, e a gente vai ver aqui também essas garras. Essas garras aqui, se encostar no pelo de algum animal,
elas acabam sendo dispersas, porque o animal vai se movimentando e vai levando isso daí. No processo de retirada, em que o animal, isso aqui incomoda, ele vai e retira essa estrutura e joga isso fora, sei lá. Quando isso acontece, eu tenho um evento de dispersão. Então, a semente é levada para uma outra área e, pela retirada do animal, ela acaba sendo liberada e acaba ocorrendo o evento de dispersão dessa semente. A gente vai ter a cariopse, que é um fruto em que a estrutura da semente ela está tão unida na estrutura do fruto que a gente nem consegue perceber o que é fruto e o que é semente. Certo? Então, o milho, o arroz, o trigo são eventos que a gente consegue ver dessa maneira. Por exemplo, quando a gente olha o milho, a gente acha que isso daqui tudo é a semente, mas não. A semente é só essa estruturinha interna que a gente está tendo aqui, ó. Isso que vocês estão vendo aqui seria fruto desse indivíduo, certo? Então, a gente consegue ver que eu tenho essa diferenciação aí para essas estruturas. Para milho, a gente tem que ver um pouquinho das flores aí, em que a gente vai ver a distribuição dos sexos. A gente consegue ver que é um pouquinho diferente aí. Então, olha, aqui a gente tem a flor masculina, que basicamente é o pendão do milho, né? Essa estrutura que está acima aí da planta. A gente consegue ver as anteras para a produção aí do grão de pólen, então tudo certinho. Quando a gente olha para a flor feminina, o que a gente está vendo? Então, a boneca do milho aí, ó. Esses filamentos que vocês estão vendo aqui, ó, cada um desses filamentos menores, basicamente eles estão ligados a uma estrutura, olha. Eles estão ligados a um ovário. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é ovário. O que vocês estão vendo aqui é estigma. Então, o que eu preciso? Eu preciso que um grão de pólen entre em contato aqui com essa, um com esse, 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 por aí vai. Eu preciso ter pelo menos um grão de pólen aderido em cada um desses estigmas para a gente conseguir ter a espiga completa. Se ocorrer de ter alguma falha, o que aconteceu? Se tem alguma falha, quer dizer que um desses aqui não recebeu o grão de pólen. Então, se ele não recebeu o grão de pólen, não tem como ele dar origem ao fruto, ele dá origem à semente aí. Frutos secos indecentes aí, a gente vai ter a noz como exemplo. Então, basicamente, eu tenho um fruto extremamente duro, um pericarpo extremamente duro, uma única semente ali presente, e o processo de liberação não é tão simples assim. Eu preciso de algum tipo de ação externa, eu preciso de algum agente que vai atuar no evento de liberação desse fruto, de liberação dessa semente. Aqui a gente tem um exemplo da banana domesticada, então é o indivíduo que a gente tem aqui hoje, que a gente usa de uma maneira comercial, né? Que seria essa estrutura aqui. Essa estrutura seria a estrutura comercial e isso daqui a estrutura selvagem. Então já dá pra gente imaginar que valor comercial isso daqui não vai ter nenhum, né? Ninguém vai comprar isso daqui para alimentação, coisa que é algo que a gente já apresenta essa estrutura. Então aqui a gente tem o indivíduo original, que deu origem aí ao indivíduo comercial. A dispersão do fruto, basicamente a gente tem que pensar que ela está relacionada com o evento de dispersão das sementes. Então, quando a gente fala de dispersão, o agente principal é a semente. O fruto ele faz a dispersão para que ela funcione, mas quem precisa ser disperso realmente é a semente. Então, o que é a dispersão? Dispersão é o processo aí de movimentação dessa minha semente para que ela não germine próxima da planta-mãe. Pensem comigo, a planta-mãe ela precisa de recurso, ela precisa de água, ela precisa de nutriente. Se todas as sementes dela germinarem próximas a ela, ela vai ter uma competição muito grande, porque todas essas plantas novas vão precisar de água, vão precisar de recurso, vão precisar de luz. Então, se acontecer de todas germinarem ali, ela vai ter muita competição e ela não consegue aí se desenvolver. Talvez nem ela e nem as plantas filhas. Então, se eu tiver a dispersão dessas sementes, elas vão para uma outra área e elas conseguem germinar numa outra área. A gente vai ter alguns tipos de dispersão. Um exemplo aí seria a dispersão realizada pelo vento, que a gente chama dos frutos anemocóricos. Então, o processo de dispersão ocorre pelo vento aí. Então, a salsola é um exemplo disso. Então, essa estrutura que vocês estão vendo é o fruto. As sementes estão aderidas nesses filamentos. O vento passa por essa estrutura, a corrente de ar passa por essa estrutura e vai levando todo esse fruto aí para outras áreas. As sementes vão sendo liberadas na movimentação e eu tenho a dispersão dessas sementes. A gente tem aí os processos de liberação dos frutos em que... deixa eu ver se tem a foto dela. Tem. Então, olha,
a flor anterior, quando ela passa pelo processo de secagem aí, o que acontece? Eu tenho, basicamente, os frutos ou tão pequenos, mas tão pequenos, ou que apresentam algum filamento em que a presença do vento atinge essas estruturas e levam, pela corrente de ar, para outras áreas. Então, é um processo aí que eu dependo unicamente dessa ação do vento. Olha, o dente de leão é um exemplo, a semente está aqui, o fruto é todo esse filamento é em contato com uma corrente de ar, ele acaba sendo transportado aí. A gente tem os frutos que a gente caracteriza como hidrocóricos, então no caso o coco é um exemplo disso. Então o que a gente vê? A gente consegue ver basicamente aí toda essa estrutura na água, ela acaba boiando, né? Ela vai ficar sempre na superfície. Então com a movimentação da corrente de água, ela acaba levando, dispersando essas sementes para outras áreas, onde elas conseguem aí germinar tranquilamente. E, por último, aí, a gente tem os frutos que a gente caracteriza como zoocóricos. Só que fruto que é zoocórico, ele pode ter vários processos de dispersão. Um deles, primeiro, para a gente, é um evento de adesão, em que a semente ela é dotada de um fruto que consegue se agarrar através dessas pinças, aí, através dessas garras, ele se agarra no pelo de algum animal e ele é transportado para outros locais. Olha, então olha o tanto de maneiras que a gente tem. A gente olha o fruto aí, olha a quantidade de garras. Isso aqui adere no pelo do animal e isso acaba levando ele para outras áreas aí. E a gente já tem que imaginar uma coisa. Tudo quanto é fruto que a gente caracteriza como carnoso, ele necessariamente é zoocórico. Então, todo fruto carnoso, ele é transportado por algum grupo de animal no seu processo de dispersão, certinho? Qualquer coisa, vocês me chamem aí que a gente consegue resolver.